A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje estamos dando início a mais um podcast aqui na nossa Livraria Luz e Vida. E hoje estamos recebendo a presença do presbítero, ele que é teólogo pelo seminário ESTEADEB. Ele também fez pós-graduação em psicopedagogia. Estamos recebendo o autor, o Wellington Galindo, que escreveu o livro Islamismo, que estaremos lançando aqui na Luz e Vida. É com a alegria que estamos recebendo o senhor aqui nesse podcast. E nós queremos saber um pouco mais sobre o seu livro, quem é o presbítero, teólogo, Wellington Galindo. E eu queria que o senhor brevemente falasse um pouco mais sobre o senhor antes de a gente dar início a esse bate-papo. Amém. A paz do Senhor a todos. Quero dizer da minha alegria e da minha satisfação em poder estar aqui na Luz e Vida, uma livraria editora que está me lançando aí no mercado do livro. Isto se constitui para mim a realização de um sonho, e temos o desejo e a satisfação de estar colaborando, né, com o público leitor, que desejam maiores informações e esclarecimentos sobre a questão do islamismo. Então, logo falar um pouco do autor, né? Wellington Galindo, um escritor que se avora em descobrir, em pesquisar, em conhecer mais desta literatura, e que certamente com o livro vocês, leitores que acompanham-nos diariamente, que tem esse fluxo com a Luz e Vida, né? Que será o carro-chefe aqui de lançamento e também de divulgação. Então, será uma bênção tê-los como leitor do livro do autor Wellington Galindo, cujo tema é Islamismo, Origem, Desenvolvimento e Pilares. E, dando início ao assunto islamismo, eu queria saber por que o senhor escolheu esse tema islamismo para escrever sobre um livro sobre esse tema, né? Bem, falar sobre as motivações que me levaram a escrever esse livro, elas são, eu diria que não seriam inúmeras, mas temos algumas motivações. A primeira delas foi distribuir conhecimento, informação sobre esta linha, diria, religiosa, né, em relação a essa religião. Pois bem, a princípio, começou com a ideia missionária mesmo, como participava nas igrejas de atividade missionária. Então, trabalhava muito a janela 10x40. Inclusive, é um dos capítulos desse livro que retrata essa questão. Então, essa motivação me veio no período de seminário, João. No período de seminário, fui muito motivado a entender melhor a questão do islamismo. Todos falavam, eram muitas informações, e eu precisava concatenar essas informações e resumi-la para que alguém que pudesse ler tivesse um melhor esclarecimento em relação a essa religião. Eu sei que é um tema que a gente às vezes não procura muito ir atrás de saber. O que lhe levou a se interessar tanto pelo tema do islamismo em si? Bem, a princípio foi a leitura bíblica, né? Você lendo o livro do Gênesis, você vai começar a despertar a atenção para a história de Abraão, depois Abraão. E, logicamente, os dois filhos que nascem. Um da escrava Agar e o outro de Sara. Então, a introdução desse livro, por exemplo, ela vai trazer para você esta informação com uma precisão bastante direta, onde você vai entender esta raiz islâmica. Essa raiz islâmica vai estar exatamente lá em Abraão.
qual foi a sua maior dificuldade, pastor, em escrever esse livro? Porque eu tenho certeza que quando a gente vai dar início a algum processo na nossa vida, aparecem dificuldades. E qual foi a sua maior dificuldade em escrever um livro sobre o islamismo? E a pergunta é bastante importante, né? Porque aí o, o leitor, né, que vai estar voltado a atenção agora, está sendo lançado um livro na Luz e Vida. E como é que é esse livro? O que é que esse livro fala? E dessas ações da escrita, em que você pergunta, em relação a essas dificuldades que nós tivemos, a primeira dela foi de reunir material. Reunir material. O conjunto de informações que eu tinha para o que eu queria escrever estava, para mim, escasso, até porque eu não tinha muito norte em buscar. Então, eu tive algumas ajudas, né? Algumas ajudas de pessoas, né, que são referência no estudo do islamismo e que foi me dando um norte, me dando uma direção, me apresentando literatura, onde eu ia buscar informação, o livro que eu devia ler, né, as fontes que eu devia estar juntando para essa finalidade. E aqui eu posso destacar alguns nomes que me ajudaram, né? O primeiro deles é o escritor Saulo Soares, né? O escritor Saulo Soares me deu bastante orientação. O outro, e aí, inclusive, ele faz o prefácio desse livro, que é o escritor Walson Salles, né? Este homem de Deus que, que me presenteou, me presenteou com bastante direção, com bastante informação em relação a isso. Durante esse período, pastor, já chegou um momento que o senhor pensou em desistir de escrever o livro? Sim, sim, sim. Houve um momento que as informações estavam tão distantes uma da outra que eu não estava conseguindo juntá-las, né? E aí apareceu um nome aqui, que eu quero fazer referência aqui, do evangelista Alessandro Barreto, né? É um amigo, e que ele nos ajudou a fazer essas concatenações para que este livro tivesse hoje aqui para o público, né? E vai desejar lê-lo, e eu sei que muitos de vocês vão querer observar o que tem no livro, né? Porque, olha, este livro aqui é uma caixa de surpresa, uma caixa de surpresa. Tem muitas informações aqui que, quando as pessoas leem, ficam assim como: de onde foi essa informação? Essa informação não é dita de qualquer forma. Você não tem uma forma de escoar essas informações. Ela fica muito presa a um grupo, né? Uns, claro, tema já é bastante, eu diria, polêmico, interessante. Alguns têm algum receio de avançar mais nas informações, mas esse livro tem informações que você precisa ter esse livro para aprofundar essas informações que a gente demanda nesse livro. Olha aí, você que quer também escrever um livro e pensar em desistir, lembro do irmão Elton Galindo, que por um momento pensou em desistir e voltou a escrever o seu livro e concluiu uma obra maravilhosa. E do todo o livro, qual capítulo mais lhe chamou a atenção? Assim, eu acho que esse capítulo eu destacaria aqui para quem não está nos assistindo hoje. Olha, essa sua pergunta me coloca numa situação meio que delicada de falar, porque todos os capítulos desse livro ele tem uma importância ímpar, né? Do primeiro ao último capítulo, você vai estar preso numa história, né, que vai te levar a uma viagem no tempo. Você vai voltar ao século VII. E você vai ter o panorama do século VII. E aí, como você deseja saber qual do capítulo que mais gosta, que mais dá ênfase, é o primeiro capítulo. O que você destacaria nele? O primeiro capítulo é a chave, né? Que é a origem do islamismo. De onde vem, onde é que está essa raiz, esse nascedor. E alguns olham apenas que ele começa com Maomé, com Muhammad, né? A visão que começa ali. Mas se você observar no contexto bíblico e olhar lá
o livro do Gênesis, você vai observar que ele tem uma raiz na própria construção familiar de Abraão, ou de Abrão, e depois Abraão. Desses dois filhos, Ismael e Isaac, ali está delineada a origem. Né? Isaac, que dá origem aos judeus, o povo judeu. Ismael, que vai dar origem ao povo árabe. Se eu fosse fazer um breve resumo dos próximos capítulos, até para bater a curiosidade um pouco mais do leitor, o que é que o senhor falaria um pouco mais dos outros capítulos? Os outros capítulos, ele segue uma crescente na informação. Né? É a informação que vai crescendo com a leitura. Você lê o primeiro capítulo, ele chama o segundo, terceiro, e você vai fazendo, como disse, essa viagem. Né? Quando você volta ao século VII, e que você começa a observar na história, o cenário vai te apresentar Mohammed. Bem, nessa apresentação, a gente vai ser transportado a uma cidade da Arábia, conhecida por Meca. E Meca é um centro de adoração. E nesse centro de adoração há um panteão. São vários deuses ali estabelecidos. Desses vários deuses estabelecidos, a presença de Mohammed ali, ela vai construir um pensamento monoteísta, e que todos os deuses são retirados e apenas Alá fica neste contexto. Nesse contexto. Veja, a informação cresce e aí uma outra polêmica que a gente traz aqui. Alá não é o Deus Jeová. Não é. Não uma palavra que é similar à outra. Não. Alá é um Deus. É uma divindade de Meca. Nunca foi relacionada a Jeová dos Exércitos. Então, essa é uma primeira informação que vai construir no leitor o entendimento de quem é Alá. E aí, uma pergunta que eu tenho é: os dias de hoje, estamos vendo esse cenário de guerra com Israel. O livro vai apontar um pouco mais sobre esses acontecimentos, vai falar um pouco mais sobre o que tem acontecido. Eu diria que ele não aponta para esse momento, mas ele vislumbra esse momento. Né? Algo interessante, quando você perguntou das dificuldades que eu tive para escrever o livro, eu comecei o livro em 2013. Comecei a escrever em 2013. Esse cenário não tinha sentido o cenário de hoje. Ele até parece profético. Mas aqui o livro já vai mostrar, já vai apresentar um cenário islâmico desse acontecimento. Por quê? Porque a gente vai tratar de correntes do islamismo. Existem correntes dentro do islamismo. E hoje são várias. Né? As principais, xiitas e sunitas. Essas são as principais. Dentro desse contexto, vai haver os mais radicais, né, que seguem à risca do Corão, e outros que são mais a menos em relação a isso. Então, quando eu mostro no diversas correntes, eu estou fazendo também menção ao que está acontecendo hoje. E se você quer entender o que está acontecendo hoje, está aqui. Islamismo, origem, desenvolvimento e pilares. Você tem toda uma construção e informação do que hoje está acontecendo no cenário, diria no cenário mundial em relação a Israel e ao Hamas, que fica ali para dizer que é um grupo terrorista. Né? A missão não é contra os islâmicos, a missão é contra o grupo terrorista. Tá? Porque há de certa forma, não diria que é uma pacificação, mas uma convivência harmoniosa dentro de Israel. Eu perguntei sobre o hoje, né? Mas aí ele mostra a origem de tudo isso? Mostra, sim, mostra. Mostra a origem, porque
essas vertentes, quando começam a aparecer, depois da morte de Maomé, elas vão se espalhando e vão se autoafirmando nas regiões que ali estão. Tá? Então, cada um vai tentar levar a continuidade, a missão do profeta lá. Então, cada um são uns mais radicais que o outro, outros não. Em outro momento, a gente conversando, o senhor falou um pouco sobre desde os irmãos, né? Sim. Ismael. Hã? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, para poder abrir mais a mente, que isso não vem desde Maomé, já vem Que desde... não vem desde Maomé, vem desde os irmãos. Eles já começaram, essas famílias já começaram a se guerrear lá atrás. Né? Ismael e Isaac. Cada um seguiu destinos diferentes. Um foi Egito e outro por ocupando a região do Oriente Médio. Então aí essas duas, essa separação nunca conseguiu união concreta. Né? Eles estão sempre se gladiando entre si. Então por isso que judeus e árabes não se batem, não se cruzam. É interessante que, já no tempo de Jesus, aquele episódio da samaritana, ela deixa muito claro dessa não comunicação entre os dois. Isso já vem lá atrás. E o livro apresenta detalhes dessa história. Se eu fosse falar um pouco, resumidamente, seu livro, se eu fosse apresentar o seu livro para uma pessoa que está tendo encontro agora com o seu livro e com esse tema, como o senhor apresentaria para essa pessoa? Eu apresentarei esse livro como um dos livros mais especiais e diria necessário para ser lido. Por quê? Dentro desse resumo, a gente só tratou aqui, nós só estamos tratando aqui de coisa assim, eu diria que superficial do livro. Né? Talvez se a gente aprofundar mais, ninguém vai querer ver o livro. Né? E já vai estar com o livro todo contado, todo exposto, né? Mas tem muita coisa. Estou fazendo um preâmbulo aqui para que o leitor possa despertar o interesse em saber o que mais tem aqui. Pois bem, eu diria que este livro não só fala da origem, mas ele fala de um crescimento, como disse na introdução, em que ele vai apresentar não só o desenvolvimento, como essa religião se desenvolveu. Né? Só nessa ideia da origem, já tem muita coisa que a gente falou aqui, mas do desenvolvimento a gente não falou. Né? O desenvolvimento a gente não falou. Quando a gente vê essa guerra hoje aqui, está, e a ação do Hamas em relação aos judeus, né, Israel, essa coisa lembra uma outra coisa lá da origem, né, de como Meca foi ocupada. Meca foi ocupada a partir do que chamaram Guerra Santa, né, de entrar mesmo e aniquilar praticamente a população de Meca para se estabelecer ali. Então, essa é a ramificação lá atrás. Não é que começou agora. Aqui é só um desenho do que já ocorreu lá atrás. E a gente falando um pouco mais sobre o islamismo, eu queria saber com o senhor, porque no tema do livro tem islamismo, a origem, desenvolvimento e pilares. E eu queria saber com o senhor quais são os pilares do islamismo. Bem, ao falar dos pilares do islamismo, nós estamos falando de uma construção, de uma forma e o que é que eles e no que é que eles se baseiam na sua adoração. Então, assim como toda religião tem os seus pilares, sua formação, o islamismo também o tem. E um deles está apresentado aqui, e quero chamar a atenção daquele que vai ter o livro para leitura, que são 5 os pilares. Né? Os 5 principais pilares aqui. E um dos pilares da fé islâmica é o jejum, um outro é a visita a Meca, as orações e tantas outras que se derivam daqui, a base daqui. Então, a base da fé islâmica são os seus pilares: visão de oração, ofertas, né?
ofertas. E no livro, cada um tem um detalhe especial. Um detalhe especial. Essas são coisas que vão até... Inclusive, eu vou acrescentar aqui, não vou falar, porque é curiosidade do livro, né? Os casamentos que foram realizados pelo seu originador. Né? O Mohammed fez vários casamentos. E aqui está escrito. E tem uma surpresa aqui no livro que você vai ler e vai se surpreender. Uma pergunta, na orelha do seu livro tem escrito assim: os cristãos não podem comunicar o evangelho sem entender os muçulmanos acreditam. Sem que eles acreditam. Por que o Alcorão distorce o significado das reivindicações cristãs? Claro, de tudo. Colocam Jesus como um profeta normal, né? Não tem Jesus como filho de Deus, né? E isso é dito pelo próprio Alcorão, né? E quem lê o Alcorão vai ter essa informação lá. Então, muitos não conhecem essa informação e acham que é a mesma coisa. Não creem em Cristo. Inclusive, mencionam que Cristo não foi crucificado, que Jesus não morreu. E se diz que Jesus não morreu, ele está mostrando que ele está anulando completamente o cristianismo. Qual é a base do cristianismo? Jesus. Vida, morte e ressurreição. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Mas o islamismo nega essa verdade de Jesus. Jesus não ressuscitou. Ou melhor, ele não morreu. E o que eles vão falar sobre isso, eu queria deixar curiosidade para o leitor, mas eu vou dar essa informação aqui. O que eles dizem em relação a Jesus Cristo é que Deus, está aqui a aspasinha, né? Olha o spoiler, hein, gente? Enganou as pessoas, né? Tirou Jesus e quem foi colocado na cruz foi outra pessoa, não foi Cristo. Então, veja, estão tentando eliminar as bases do cristianismo. E a pessoa menos avisada, que não tem o conhecimento e que, de repente, se depara com um islâmico que vai professar uma fé, termina sendo convencido disso. E esse livro vai lhe ajudar a entender o islamismo. É isso. Desde então, quero agradecer a sua presença aqui conosco, no nosso podcast. É uma honra e um prazer tê-lo aqui. E você que tem curiosidade sobre o assunto, você que ficou interessado sobre esse tema, aqui na nossa livraria Luz e Vida, estaremos lançando pela editora no segundo sábado de março, às 10 horas da manhã, o nosso lançamento do livro Islamismo. Então não perca essa oportunidade, vem para a Luz e Vida e adquira já o seu. E foi um prazer ter você conosco até esse momento. Fique na paz e Deus o abençoe.